Muito bem, e está saindo agora nesse momento também, outro trecho de discurso do Lula, em que o Lula acusou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de mancomunação para prejudicar a Petrobras. Isso foi lá no anúncio da retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, que é o símbolo da corrupção nas gestões, do PT, e o Lula está fazendo uma acusação em relação ao Departamento de Justiça americano, que ele não fez na cara do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, nas vezes em que o encontrou. O Lula, diante da sua claque, diante da sua militância, ele posa ali de anti-americano e cria essas teorias da conspiração para a qual a imprensa chapa branca acaba passando pano. É uma acusação internacional grave, evidentemente, e se fosse feita por qualquer outra pessoa, principalmente Jair Bolsonaro, que fez diversas declarações graves do ponto de vista diplomático, ela teria ampla repercussão com críticas, né? Então, produção, o vídeo que eu pedi aqui em tempo real para separar, pode jogar aí. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Aí, acusando mancomunação de procuradores, juízes com o Departamento de Justiça americano que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. É a teoria conspiratória lulista que recebe o pano da imprensa. E o nosso produtor Vitor Martins ainda separou um outro trecho aqui do Lula que eu vou ler para vocês, que tem a ver com isso. Se quisesse apurar corrupção, você apura. O que não pode é punir a soberania de um país como o Brasil, quer dizer, já está dentro dessa teoria que os Estados Unidos estão participando, e sua empresa mais importante, que é a Petrobras. Então, essa foi uma declaração do Lula. É como se a Lava Jato, os Estados Unidos tivessem punido a Petrobras e não aqueles que estavam arrecadando propina em diretorias, e vários dos quais foram colocados lá na Petrobras pelo próprio Lula. Quer dizer, a Petrobras foi privatizada no pior sentido do termo por um partido político, por vários, aliás, partidos políticos, porque o PT distribuía nacos da Petrobras para comprar apoio parlamentar. Então, entregava aquelas diretorias para partidos, como o PP, inclusive, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, e depois essas pessoas votavam, ligadas ao partido, no Congresso Nacional, favoravelmente aos projetos dos governos Lula e Dilma Rousseff. Então é isso que aconteceu e ele inverte completamente a história. A Petrobras, ela é vítima dos seus saqueadores e assim, inclusive, foi tratada pela Força Tarefa Anticorrupção da Lava Jato. Inclusive, teve decisão do Supremo Tribunal Federal que foi ironizada porque o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, lá em Curitiba, ele tomou uma decisão que era para ressarcir os cofres da Petrobras. Então, ele encaminhou o dinheiro roubado à empresa. E isso foi questionado. Quer dizer, devolver o dinheiro roubado não pode. Então, essa pessoa está falando que os outros querem punir a Petrobras. Quer dizer, os outros que recuperaram o dinheiro roubado e devolveram à empresa. Então, assim, é uma distorção, é uma inversão completa. Mas é a síntese enganosa que ele usa no palanque para a sua claque. Imagino que os Estados Unidos não estão ligando muito para o Lula, mas vamos ver se em algum momento uma autoridade vai ser questionada e vai falar algo a respeito. Continuando aqui, depois vocês comentam tudo para a gente encerrar. Empresas que admitiram corrupção e se comprometeram a restituir os cofres públicos avaliam solicitar acesso ao material apreendido pela Polícia Federal na Operação Spoofing, segundo o Estadão. O objetivo é tentar rever ou anular os acordos de leniência firmados com o Ministério Público Federal no Paraná. De acordo com a matéria, as construtoras UTC, Andrade Gutierrez e Camargo Correia, todas envolvidas no Petrolão, também estudam a possibilidade de solicitar acesso às mensagens roubadas dos celulares de membros da Lava Jato. Essas empreiteiras já haviam tentado anteriormente renegociar as multas estabelecidas nos acordos de leniência, sob o argumento de que os valores foram fixados considerando um faturamento que não é mais a realidade no setor da construção civil e que há o risco de inadimplência. Não é mais a realidade no setor que ganhava contrato público pagando propina, né?
Então, assim, as alegações elas são de uma fragilidade imensa, né? Muitas vezes carregadas de cinismo. E a Controladoria Geral da União, CGU, afirmou em nota ao jornal que não há margem para alterar os valores acordados, apenas cláusulas referentes a prazos e formas de pagamento. Então, todo mundo está tentando usar de alguma forma o conteúdo das mensagens roubadas para aliviar as multas. O Dias Toffoli já aliviou a JIF da multa de 10,3 bilhões de reais. A Odebrecht está atrás aí de todos os benefícios que o STF vem concedendo e você já tem outras empreiteiras na fila também. Grebe, o que você destaca para a gente ir encerrando? O microfone, Grebe. Estou dizendo aqui que vendo esse vídeo do Lula daquele smorgasbord assim, de sensações desagradáveis, né? Tristeza, asco, cansaço, irritação, porque ele estava ali apresentando a mãe de todas as fake news. Dá até vontade que tenha uma lei para levar para cadeia gente que mente desse jeito. Não quero. Mas são aqueles momentos de desesperança que te fazem, por um segundo, querer o que não deve ser querido. O Lula tem esse poder mesmo, sabe? De você fazer, de você desejar que o universo opuna. Por dizer uma fake news absurda como essa. Quando eu vi que a gente ia incluir na pauta a história da boiada, né, das diversas empresas apanhadas na Lava Jato e que agora estão querendo repetir o feito da JF, ou seja, suspender, cancelar, né, os seus acordos de leniência que envolvem multas gorduchas, né? Eu concluí que o crime de suborno compensa. Só para completar a sua frase, desculpa, Greve. Exatamente. A conclusão, até botei no X no antigo Twitter. Exatamente. Eu, por coincidência, Felipe, estava olhando como essas histórias tinham sido relatadas nos Estados Unidos. Foi uma coincidência, eu não sabia que o Lula tinha falado desse negócio. E daí você vai ver, por exemplo, em 2020, aquilo que sim, o Departamento de Justiça, não foi o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça fechou acordo com a JF. Então, o que eles dizem? A JF concordou em pagar uma pena criminal monetária de 256 milhões de dólares para solucionar a investigação do departamento americano, né, por suas violações da lei contra práticas corruptas internacionais. A JF reconheceu nos Estados Unidos que pagou milhões em propina e concordou nos Estados Unidos em pagar 256 milhões de dólares para não ser processada. O mesmo aconteceu com a Petrobras. Está aqui. A Petrobras concordou em pagar lá nos Estados Unidos 853 milhões de dólares pelas mesmas razões. Confessou que a sua contabilidade tinha sido toda maquiada, fraudada, para permitir que políticos brasileiros enfiassem grana no bolso, para permitir que partidos políticos brasileiros se beneficiassem e pudessem disputar eleições com mais luxo e mais conforto. É tudo mentira isso que o Lula está dizendo. Não existe empresa que vá confessar nada com arma na cabeça. Empresas são entidades abstratas. Você não aponta um revólver para a cabeça da Petrobras. Eram tão flagrantes e tão evidentes as fraudes
Foi necessário para elas reconhecer, inclusive para poder continuar usando o sistema financeiro americano, o que é indispensável para empresas multinacionais como a JF e a Petrobras, sem ter acesso aos mercados de capitais. Essas empresas morrem, murcham. Elas reconheceram, é o contrário, elas não reconheceram os crimes, as falcatruas, porque estavam... Elas reconheceram porque isso era necessário para a sobrevivência. Era a coisa certa a fazer para que elas sobrevivessem saudáveis e deixassem de ser pilhadas por esse bando de bandido que se pendurou nessas empresas. Ou os bandidos de dentro das empresas que usaram os bandidos do Estado brasileiro para aumentar sua fortuna. Então, Lula, você é o pai de todos os mentirosos ao subir num palco com a roupa da Petrobras e dizer esta barbaridade que você disse hoje. É um absurdo que isto saia da boca de um presidente brasileiro. Aliás, a Petrobras anunciou obras para aumentar em 160% a capacidade de processamento da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, daqui a 4 anos. As empreiteiras já estão de olho aí nesse pacotão, para tudo voltar a ser como era antes da Lava Jato, e agora não tem mais Lava Jato, graças ao Jair Bolsonaro. E ainda fica o Bolsonaro falando, faz o L e tal. A gente estava apontando que tudo isso ia acontecer enquanto eles passavam pano. Então tá aí. Alvo da Lava Jato, a unidade se tornou um símbolo da corrupção na estatal no escândalo do Petrolão. As atividades estão programadas para começar no segundo semestre desse ano e deverão ser finalizadas em 2028, segundo o anúncio da companhia. O valor das obras ainda não foi divulgado, mas a previsão é de que a capacidade de processamento passe de 100 mil barris de petróleo por dia para 260 mil. A construção da refinaria foi inaugurada há 18 anos com a presença de Lula e do ditador Nicolás Maduro, em razão da parceria do Brasil com a estatal venezuelana a PDVSA, né? Como é que ele chama? PDVSA, né? PDVSA. O processo se arrastou de 2005 até 2014, com um atraso de 3 anos para o início da operação parcial da unidade, inicialmente previsto para 2011. Com um custo inicial de 7,5 bilhões de reais, as obras do empreendimento acabaram consumindo quase 60 bilhões de reais, como destacou o Estadão em reportagem. Muito dinheiro foi para o bolso de criminosos envolvidos em esquema de suborno naquela ocasião, e a gente vê que muitos personagens do escândalo estão voltando à tona. Madá, o Lula está emplacando aí todas as narrativas dele, ele está tentando reescrever a história, há uma tentativa de vencer as pessoas, inclusive pelo cansaço, e a gente vê que boa parte do mercado da comunicação, da imprensa, quis virar a página. Então, assim, eles deixam o Lula continuar mentindo, o Supremo continuar aliviando todo mundo, sem qualquer tipo de questionamento. O que a gente viu hoje do Lula não é à toa, ele não está doido e ele não é burro. Ele está fazendo um alinhamento geopolítico com as grandes ditaduras que lidam com petróleo, e ele está tendo um comportamento com relação aos Estados Unidos muito semelhante, por exemplo, ao que o Maduro tem. Ele tem uma proximidade comercial, mas ele faz esse discurso conspiracionista. Isso acontece também em países árabes. Isso acontece também em ditaduras africanas. E os Estados Unidos são uma grande democracia, compreendem que quando o regime não é uma democracia plena, quando o regime é populista, porque a cultura daquela sociedade idolatra políticos, isso muitas vezes é parte da política, isso nem é levado a sério. E não creio nem que o Lula leve isso a sério. Aliás, ele falar esse tipo de bobagem é, vamos dizer, o atestado de que ele não leva a inteligência do povo a sério. Mas aí a gente tem uma outra coisa, que é ele efetivamente conseguir desfazer todas as condenações. Esse evento na refinaria de Abreu e Lima, eu recebi uma foto do evento que tinha a seguinte legenda: Make Odebrecht Great Again. E o que a gente está vendo, vocês não esqueçam que isso vem logo depois
daquela história do ex-deputado Tony Garcia, lembra? Com a coisa do Banestado, que ele acusa o Moro e que teve lá um outro inquérito pelo STF. A gente está vendo ser reescrita a história da Lava Jato. Aí está vendo ser reescrita a história do Banestado. A acusação é de que o tal do Tony Garcia teria sido orientado por Sérgio Moro a gravar ilegalmente autoridades. E aí eu vou falar para vocês quem é o Tony Garcia. Olha o elo perdido que nós estamos refazendo a história. O Tony Garcia é um cara que em 1991 foi chamado para depor na CPI do PC Farias, acusado de cumplicidade com ele. E aí apareceu um outro deputado pedindo para ele propina para livrar ele da convocação. Ele gravou esse deputado pedindo a propina para ele, falando assim: se você me der propina, o Eduardo Suplicy está comigo, o Zé Dirceu está comigo, fulano está comigo. Muito provavelmente não estava ninguém. Ele fazia aquilo para ganhar propina mesmo. Esse gravou, botou na imprensa. Ele teve mais trocentos escândalos dele gravando gente nos últimos 30 anos. Teve um processo em Itaipu, ele foi parar em Itaipu pelas mãos do governo do PT. E agora, volta o PT ao poder, ele vem dizendo, ele que é um gravador compulsivo, que, olha, tem que refazer tudo também do Banestado, porque lá eu fui forçado a fazer uma gravação e eu não sou disso, e ele virou ídolo agora nessa imprensa partidária, imprensa que pertence ao Lula, a imprensa de esquerda. Então, assim, nós estamos tendo ali, primeiro tenta reescrever a Lava Jato, aí tenta reescrever o mais para trás, que é o do Banestado. Daí vai tentar reescrever o PC Farias. Eu já estou vendo o dia que nós vamos entregar a presidência de volta para o Collor, gente. Vai fingir que não aconteceu nada. É todo mundo santo, make Odebrecht great again. É isso aí. Entendeu? Na ditadura não houve nenhuma corrupção de empreiteira. Não teve também. Olha, eu acho que nós vamos chegar num ponto que nem no Império teve corrupção, que não havia corrupção em Portugal. Eu acho que nós vamos rever a história da humanidade do jeito que está indo. Não, porque na narrativa petista tudo era muito ruim até que surgiu o Lula. Depois de 500 anos de poder da elite, com toda a sujeira e tal, aí veio um representante do povo. Esse é o discurso que ele quer vender. E esse representante foi atacado, e criaram mentiras, etc. Tudo conversa fiada, houve um grande esquema de suborno no Mensalão e que foi reprisado no Petrolão, fora fundos de pensão e outros esquemas, como em Santo André, que a Amadá conhece tão bem, que foi o microcosmo ali desses esquemas federais do petismo.